E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Cano, eu sou o pai dos FIIs e eu criei este canal para te ajudar a investir em fundos imobiliários. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o VSLH11, um fundo imobiliário de papel que tem ficado bastante conhecido pelo alto patamar de pagamento de dividendos. Então eu vou falar ali algumas informações gerais desse fundo, vou falar sobre o portfólio dele, o risco atrelado a esse fundo imobiliário e se vale ou não a pena investir em VSLH11. Eu já fiz um vídeo aqui há uns 4 meses mais ou menos sobre o VSLH11, só que esse fundo imobiliário mudou um pouquinho. Então eu gostaria de atualizar vocês sobre o VSLH e falar se esse fundo imobiliário melhorou, piorou, se tem mais risco, menos risco. E aí, falar de fato a minha opinião se vale ou não a pena investir em VSLH. Então, começando aí pelas informações gerais do fundo imobiliário, ele é um fundo que hoje está cotado a R$ 9,12. Se a gente olhar o dividend yield dele, ele está pagando aí mais de 16% de dividend yield. Nos últimos 12 meses, ele caiu quase 9% e nesse mês ele está subindo aí um pouco mais de 2%. O preço sobre valor patrimonial dele é de 0,86 e ele passou de 82 mil cotistas. Então esse fundo imobiliário, se olhado o histórico dele, ele vem aumentando aí a base de cotistas, só que ele diminuiu um pouquinho os dividendos pagos, tá? Então, quando eu gravei o vídeo ali 4, 5 meses atrás, ele estava pagando mais dividendos. Por que diminuiu esses dividendos? É algo natural pela deflação. Como esse fundo imobiliário ele é muito alocado aí em IPCA, a gente teve uma deflação de IPCA, ou seja, um IPCA negativo, esse fundo imobiliário obviamente vai distribuir um pouco menos de dividendos, tá? Isso é natural. Isso aconteceu com a maioria dos fundos imobiliários de papel que são atrelados aí a IPCA, tá bom? Então isso aqui não é nenhum ponto negativo, isso é algo natural do mercado imobiliário, tá? Do mercado de fundos de papel. Fiquem tranquilos quanto a isso. Se a gente olhar ali onde esse fundo imobiliário investe, ele investe basicamente 85% do seu portfólio em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Ele investe 9% em outros fundos imobiliários e ele tem aí quase 6% do capital dele em caixa. Se olhar dos setores que esse fundo imobiliário investe, ele investe em hotelaria, o setor residencial, comércio e lazer. Vocês vão ver ali que esse fundo imobiliário ele investe em loteamento, ele investe ali em alguns parques temáticos. Esse fundo imobiliário tem uma certa diversificação aí por setor, tá bom? Se olhado o portfólio dele em relação aos indexadores aí, os CRIs são indexados mais a IPCA, IGPM e IGPDI. Então, IPCA aí mais o cupom médio de 11,12%, IGPM aí a 14,48% e IGPDI a 8,37% de cupom médio. Eles têm um prazo médio aí muito bom, Os CRIs não serão vencidos agora, Então tem uma duração média boa, um prazo médio bom. Nada a comentar de negativo aqui nessa questão dos indexadores. Inclusive, o cupom médio aí desse fundo imobiliário é bem alto, tá? Então ele tem aí um bom retorno, um bom dividendo, muito por causa desses cupons médios aí, tá? Ele é um fundo imobiliário focado aí em IPCA, então 77% dos CRIs estão em IPCA, e aí o resto está em IGPM e IGPDI, tá bom? Se a gente olhar as classes desses CRIs aí, a maioria é do tipo sênior, 57,9% é do tipo sênior, e aí a minoria, vamos dizer assim, é do tipo mezanino e única, tá? O que é interessante comentar aqui são os CRIs subordinados, tá?
38,8% dos CRIs do fundo imobiliário são do tipo subordinado, que tem um risco maior, tá bom? Então ali os tipos sênior são os mais seguros, vamos dizer assim, né? Os tipos subordinados, eles são bem menos seguros, tá? Então esse fundo imobiliário, ele tem um risco maior, né? E obviamente que isso traz também um retorno maior para o fundo imobiliário, mas eu queria destacar aqui o risco dele. Se a gente tem um fundo imobiliário que tem um cupom médio muito alto, como é o caso do VSLH11, e ele tem bastante CRIs subordinados, isso quer dizer que o fundo imobiliário ele é um pouco mais arriscado, tá bom? Então tenham isso em mente. Outra coisa que a gente pode destacar aqui, que ao meu ver é negativo, é que o fundo imobiliário ele investe aí em alguns CRIs que têm uma relevância muito grande dentro do fundo imobiliário. Se você olhar ali nessa tabela, nas colunas da direita, a gente tem ali porcentagem do PL e rating. Se a gente olhar a porcentagem do PL, a gente tem aí um fundo imobiliário que representa 12% do PL do fundo imobiliário, ou seja, 12% ali do dinheiro que esse fundo imobiliário tem investido, e ele é um fundo imobiliário, um CRI que está com problema, né? Se você olhar o rating ali, está vermelhinho. O fundo imobiliário já está no plano de ação desse CRI. Então isso traz um risco muito grande para o fundo imobiliário. São CRIs ali que têm certos problemas. Se você olhar mais lá embaixo na tabela, tem outros CRIs que estão trazendo problema aí para o fundo imobiliário, que estão com ponto de atenção, tá? Então é muito importante que você entenda isso. O VSLH, ele é um fundo imobiliário que ele traz um retorno grande, ele traz um pagamento de dividendo grande, mas para isso ele tem que se expor a riscos maiores, tá? Isso é algo natural dos fundos imobiliários, é algo natural dos fundos de papel. Para você ter um retorno maior, você tem que ter um risco maior. Isso é algo natural de investimentos, tá? Então, o VSLH hoje, ele é um fundo que traz um risco muito grande. Outra coisa que, ao meu ver, não é positiva, na verdade é negativa, é que o fundo imobiliário, ele tem ali 9% dos ativos dele focado em outros fundos imobiliários, e aqui ele fala que 9% do patrimônio dele está alocado aí em lote, né, um loteamento aí, né, ou loteadoras que ele coloca ali no segmento, e um fundo imobiliário que é o XBXO11. 7% aí, né, 7,77% do PL do fundo imobiliário é alocado em apenas um fundo imobiliário. Tá? Então isso eu vejo como sendo negativo. Eu gostaria de uma diversificação maior. Já que o fundo imobiliário ele vai diversificar entre CRIs e outros fundos imobiliários, não diversifique só em um fundo imobiliário. Diversifique em vários. Pega aí uma carteira de fato de fundos imobiliários e diversifica. Para mim, isso daí é uma diversificação porca, entre aspas. Eu sei que o XBXO tem uma parceria aí, né, com eles, mas para mim isso é negativo, tá? Seria melhor até investir só em CRIs, né? O fundo imobiliário só ter CRIs e investir de fato bem nesses CRIs, ao invés de investir em outros fundos imobiliários que na verdade vão trazer uma concentração aí para a carteira, tá? Eu usaria esse dinheiro justamente para comprar mais CRIs e tirar um pouco o peso aí desses CRIs que estão com problema em carteira, tá? Então, ao meu ver, isso não é positivo. Então vamos lá, os prós e os contras do fundo imobiliário. VSLH é um fundo imobiliário que está descontado frente ao seu valor patrimonial. Ele paga altos dividendos, tá? Então 16% aí é bastante dividendo. Ele é um fundo imobiliário que tem um certo retorno, né? Se você olhar aí os dividendos, ele aumentou um pouquinho também o valor da cota. Aí, então, quando eu gravei o vídeo lá atrás, ele era mais barato. Hoje ele aumentou o valor da cota, então trouxe também um rendimento ali no valor da cota para o investidor. Só que ele tem alguns contras. Ele tem um risco muito alto. Ele tem uma concentração muito alta em CRIs que estão trazendo problema para o fundo imobiliário e ele não tem uma diversificação aí nos fundos que ele investe, tá? Então eu vejo como esse fundo imobiliário tendo piorado aí em relação ao último vídeo que eu gravei dele.
tá? Então, esse fundo imobiliário, para mim, não vale o risco. Não vale eu correr o risco de investir nele para ter esse retorno de 16%. Talvez valha a pena eu investir em um fundo imobiliário que está pagando ali 14%, 15% de dividendos, mas que não tem tanto risco quanto o VSLH11. Esse fundo imobiliário pode ter um problema aqui e o valor da cota dele cair a 8, 8,50. Para mim, não vale a pena investir nesse fundo imobiliário hoje, tá? Vale a pena investir em outros fundos de papel. Eu gosto ali do RECR, eu gosto do IRDM, eu gosto do MXRF11. Eu entendo que talvez, eles não são os melhores fundos imobiliários de papel, mas eles vão ter um risco menor do que o VSLH com um dividendo próximo ali, tá bom? Então, eu hoje não invisto no VSLH11 e para mim não vale a pena investir nele. Óbvio, isso daqui é para ajudar você a tomar sua decisão. Isso não é uma recomendação de investimento. Eu estou passando informação aqui para você estudar sobre o fundo imobiliário e montar sua estratégia, montar sua carteira de investimentos, tá? Se você gostou desse vídeo, se ele trouxe informações relevantes para você, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal. Eu trago essas dicas aqui para ajudar vocês a investir em fundos imobiliários e eu gostaria que você se inscrevesse para você não perder essas dicas, fechado? Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até a próxima.